Maravilha, pessoal. Vamos resolver aqui uma questão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, uma questão FGV, concurso aí realizado para estatística. Então, o que a gente vai fazer? Na verdade, nós vamos meditar um pouquinho nessa questão, porque ela tem alguns componentes que a gente normalmente não vê na graduação e também tem uma matemática muito, digamos assim, uma grande matemática para demonstrar todas as opções que ela vai trazer. Deixa eu tentar mostrar aqui para você. Olha só, nós temos aqui essa questão que trazia o seguinte, olha só, os pressupostos do modelo de regressão linear simples estão relacionados às propriedades dos estimadores de mínimos quadrados ordinários. Então, isso é verdade para MQO, para melhor estimador linear não tendencioso, Blue, e também para máxima verossimilhança. O problema é que, normalmente, a gente não vê como um método de estimação anteriormente, quando a gente está vendo regressão, a gente não vê método de estimação Blue. Notadamente, a gente começa com mínimos quadrados ordinários e isso tem uma razão. Qual é a razão de começarmos por mínimos quadrados ordinários? Na verdade, ele não é tão rigoroso quanto ao seu método em si, quando você coloca em contraposição com máxima verossimilhança, por exemplo, e o método Blue. O que acontece? O método de máxima verossimilhança, primeiro, antes disso, né? O que acontece? O modelo de regressão linear simples, vamos considerar aqui uma variável resposta, ou uma variável dependente do tipo y, né? E é explicada por um beta 0 mais um beta 1 vezes uma variável explicativa x mais um termo de erro. Vamos dizer que esse é o modelo clássico de regressão linear simples. Quando que surge o modelo de regressão linear? Na verdade, nós temos um modelo que é o modelo normal de distribuição, que depende de uma média μ e uma variância sigma 2. Portanto, nós temos dois parâmetros envolvidos nesse modelo. A ideia da estimação, como nós sabemos, é tomar uma amostra aleatória, y1, y2 e assim sucessivamente, até yn, para estimar os parâmetros do modelo y. Lembre-se de que nós estamos falando de um modelo do tipo normal. Então, regressão linear nasceu para aperfeiçoar ou para evoluir o modelo normal de distribuição. Ou seja, nós já partimos de um pressuposto muito forte. Essa variável dependente, ela é uma variável que segue um modelo normal de distribuição. Ora, com isso, olha só, nós já podemos meditar um pouco aqui. Lembre-se que no modelo de regressão linear, aqui no caso simples, nós estamos tomando essa parcela como que algo constante, como que se fosse uma constante mais um termo de erro aqui designado por epsilon. Ou seja, uma vez que aqui na variável y nós temos uma variável do tipo normal, isso aqui é uma constante, segue imediatamente que esse termo de erro aqui deve ser normal com os parâmetros adequados aqui. Ou seja, estamos explicando uma variável normal, se aqui do lado direito é uma variável normal,
Por óbvio, aqui do lado esquerdo, nós temos também uma variável do tipo normal. Ou seja, isso nos lembra o quê? Quando nós estimamos por máxima verossimilhança, nós temos que usar o quê? Uma função densidade de probabilidade ou uma função de probabilidade para obter a função de verossimilhança. Isto é, nós estamos assumindo o quê? Essa variável aleatória tem um modelo de distribuição conhecido. Ou seja, nós conhecemos a função densidade de probabilidade ou a função de probabilidade do modelo para estimar por máxima verossimilhança. Então, olha só, já temos aqui alguma observação sobre máxima verossimilhança. Bom, o que acontece quando nós estamos estimando, né? O nosso estimador será uma função da amostra e esse método de estimação vai seguir algum procedimento ótimo. Ou seja, esse estimador é um estimador ótimo segundo algum critério ou algum pressuposto. E isso basicamente vai ocorrer para método de estimação por máxima verossimilhança, assim como melhor estimador linear não tendencioso. O que estou querendo dizer é que para esses métodos de estimação nós devemos conhecer muito bem o modelo em questão. O estimador Blue, o que ele pressupõe? Ele é um estimador do tipo linear. Se nós queremos estimar o valor médio dessa normal aí, por exemplo, nós vamos tomar o quê? Uma soma ponderada, vamos botar um WI aqui, como se fosse weight, peso, né? Das unidades amostrais que nós vamos obter aqui pelo processo de amostragem. Então, eu vou fazer uma combinação linear das observações da amostra. Ou seja, mais uma vez, nós vamos seguir um critério ótimo de que, primeira coisa, esse estimador ele deve ser não tendencioso. Isso significa particularmente o quê? Que o valor esperado de y, quando nós aplicamos aqui, olha só, o valor esperado de y vai ser o valor esperado dessa soma, com i variando de 1 até n. E como isso aqui é μ, isso aqui vai ficar, após a álgebra aqui, vai ficar μ vezes a soma desses pesos. O que tem que acontecer aqui? Nós temos que ter que esses pesos aqui devem somar 1. Então, ou seja, nós temos aqui uma restrição que esse estimador deve fazer. Além disso, esse estimador ele deve ter a menor variância possível. Ora, isso nos lembra o quê? Nos lembra lá na inferência estatística de uma siglazinha chamada estimador não viciado uniformemente mínima variância. Ou seja, nos lembra uma propriedade que é um estimador não viciado uniformemente de mínima variância, que é uma propriedade desejável para um estimador. Uma maneira de nós encontrarmos um estimador dessa forma é usar o limite inferior de Kramer-Hall e estudar esse limite. Ora, para estudar essa questão aqui de estimador não viciado uniformemente de variância mínima, o que nós devemos ter? Nós devemos conhecer a função densidade de probabilidade ou a função de probabilidade dessa distribuição de valores. Tem mais algumas questões a ser considerada. Nem sempre é possível obter um estimador com essas características. Nem sempre é possível obter esse estimador. Então, o que acontece? Se a gente não conhece a função densidade de probabilidade, não vamos conseguir estudar o limite inferior de Kramer-Hall. Então, aqui já fica frustrado a obtenção de um estimador que seja não viciado uniformemente de variância mínima. Então, o que acontece? O modelo de regressão linear
estimado pelo método dos mínimos quadrados, ele não vai se preocupar com nada disso. Ele vai pegar apenas uma regra de otimização para obter esses estimadores. Ou seja, o que nós vamos fazer? Vamos minimizar a soma dos quadrados dos erros quando nós obtemos a estimativa desse modelo usando aqui o método dos mínimos quadrados. Olha só, vamos tomar agora isso aqui como um modelo a ser estimado, que nós vamos tomar aqui a soma dos quadrados desses erros, com i de 1 até n. Queremos minimizar essa soma. Essa é a matemática do método dos mínimos quadrados. Ele não faz qualquer assunção ou qualquer pressuposto acerca desse modelo. Ele pega apenas a forma funcional e quer obter um valor que minimiza, quer obter estimadores que minimiza essa soma de quadrado de erros. Se alguns pressupostos são satisfeitos pelo modelo de regressão linear simples, então o que vai acontecer? Vai ficar garantido que os estimadores de mínimos quadrados são estimadores do tipo BLUE, melhor estimador linear não viciado, ou seja, ele vai ser um estimador ótimo que vai ser não viciado e ainda atingir a menor variância possível. O que tem que ficar claro é o quê? Regressão, estimação por mínimos quadrados ordinários não faz qualquer pressuposto para o uso desse método de estimação. Portanto, aqui nessa questão, o que nós podemos afirmar é que a construção dos estimadores BLUE e máxima verossimilhança usa diretamente os pressupostos, ou seja, teremos que ter aí uma distribuição normal e ainda outras condições para que nós possamos construir estimadores pelo método BLUE e pelo método da máxima verossimilhança. Caso você vá estimar por mínimos quadrados ordinários, você não precisa fazer qualquer assunção acerca desse modelo para obter os estimadores de mínimos quadrados. Então, basicamente, o que essa questão queria era que você soubesse isso. Agora, cada uma dessas outras afirmações envolve aí uma certa matemática que não é o objetivo aqui dessa aula. Então, durante as nossas aulas, nós vamos construindo essas constatações aqui acerca do método de estimação de mínimos quadrados, de máxima verossimilhança ou do método BLUE. Tem que ficar claro aqui nessa questão que a construção dos estimadores BLUE e máxima verossimilhança usa diretamente os pressupostos, enquanto o mínimos quadrados ordinários não, ele é apenas uma regra matemática para minimizar uma função objetivo que nós temos aí. Então, espero que tenha ficado clara. Cada uma dessas outras afirmações nós vamos construindo ao longo do tempo. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.